Ora, boa tarde a todos. Fui convidado para esclarecer então aqui algumas questões sobre a dose adicional da vacina Covid. É dose adicional e não terceira dose porque depende do esquema vacinal que fizeram. Há vacinas que é só uma dose, há vacinas com 2 doses, portanto chama-se corretamente dose adicional, ou seja, em alguns casos pode ser uma segunda dose ou noutros, se calhar a grande maioria vai ser uma terceira dose. Ora, esclarecendo aqui algumas perguntas. Relativamente aos perigos e aos riscos. Ora, se não fosse benéfico, não haveria então esta indicação da dose adicional. O risco ou o perigo é semelhante para quem fez para a vacina do RNA mensageiro, que é muito pequena, os efeitos secundários bastante ligeiros e, portanto, o benefício aqui é bastante grande. Portanto, quem tem indicação terá que fazer. Ou é aconselhável fazê-lo. Vamos ter de tomar uma terceira dose. Porquê? Ora, aqui não são todos os doentes com esclerose múltipla. São os doentes que estão a fazer terapêuticas imunossupressoras. Já haverá uma pergunta sobre esta questão e eu tentarei esclarecer o que é que são as terapêuticas imunossupressoras. Relativamente a isto, é aconselhável nos doentes com estes medicamentos porque a probabilidade de terem desenvolvido uma resposta normal com o esquema vacinal normal não é a melhor das probabilidades. Já está estudado, existem medicamentos que nós claramente conhecemos muito bem que levam a uma resposta vacinal que é baixa e, portanto, é aconselhável nos doentes, sobretudo nos doentes imunossuprimidos em algumas terapêuticas como o fingolimod ou como os depletores de células B, o rituximab ou o crasimab. Nestes dois grupos, claramente, pelo que nós temos de conhecimento, são os medicamentos que mais impacto vão ter na resposta vacinal e, portanto, nestes dois grupos de doentes, aqui é claramente aconselhável. Já existem mais países com a experiência dos resultados da terceira toma? Sim, existem vários países que estão a fazer a terceira toma. Para além dos imunossuprimidos, imunodeprimidos, doentes imunodeprimidos, também temos outro grupo que são os imunossenescência, ou seja, os doentes com imunossenescência, ou seja, quer dizer, o envelhecimento do sistema imune. Quando o sistema imune vai envelhecendo, com a idade, também a resposta com que eu vou desenvolver à vacina vai ser menor. Daí que alguns países, em pessoas com mais idade, estão a fornecer a dose adicional da vacina. Vacinação e gravidez. Poderiam falar também um pouco sobre isto? Sim. Está definido, basicamente, o timing em que deve ser feita na gravidez da vacinação Covid é a partir, salvo erro, a partir das 21 semanas e após a ecografia, a chamada ecografia morfológica, portanto, para ver se está tudo bem com o bebê e, portanto, são estes os critérios que são reconhecidos e aconselháveis pela DGS. 21 semanas e após, então, a ecografia morfológica. Quem faz natalizumab tisabri não terá direito à terceira dose, certo? Bem, aqui também já temos várias perguntas sobre os medicamentos. Eu vou apenas referir o que a OMS considera como imunossupressores. A Organização Mundial de Saúde, em relação aos medicamentos da esclerose múltipla, define os seguintes medicamentos como imunossupressores. São o Tecfidera, que é o fumarato dimetil, é considerado imunossupressor. É a teriflunomida, que é o Aubagio, que é considerado também imunossupressor. Depois temos o Gilenya, o fingolimod, que é considerado também imunossupressor. A cladribina também, ou o Mavenclad, que é considerado imunossupressor. Portanto, estes medicamentos orais, todos os medicamentos orais que existem para tratamento da esclerose múltipla, são imunossupressores. Depois temos outros medicamentos, os medicamentos endovenosos, nomeadamente
o rituximab e o ocrelizumab, temos o natalizumab e o alentuzumab. Também são considerados medicamentos imunossupressores. Portanto, todos os medicamentos da esclerose múltipla, à exceção então das formulações de interferão, okay, dos interferões, e do acetato-clatiramno, que é o Copaxone, todos são considerados imunossupressores. Pelo que, se formos puristas, todos estes doentes sobre estes medicamentos terão indicação para fazer a dose adicional. O GEM recentemente também definiu quais serão os medicamentos e os medicamentos que o GEM, o Grupo de Estudos de Esclerose Múltipla, definiu, são este grupo que vos referi. São todos, à exceção então do interferão, das formações de interferão e do acetato-clatiramno. Portanto, todos estes doentes sobre estas terapêuticas é aconselhável fazer a dose adicional. Mas acrescento que, atendendo aos dados que nós temos da resposta vacinal, os doentes sobre fingolimod e sobre o ocrelizumab ou o rituximab é claramente aconselhável fazer a dose adicional. Porque estes medicamentos são os que mais impacto vão ter na resposta vacinal. Portanto, relativamente a quem faz natalizumab terá direito à terceira dose. De acordo com a definição da OMS de imunossupressor, o natalizumab é considerado imunossupressor. E de acordo com as recomendações do GEM, também é imunossupressor, portanto aplica-se a norma da DGS, da dose adicional. Claramente é um medicamento que, se as pessoas não fizerem a dose adicional, os dados que nós temos é que responderam muito bem à dose normal, ou seja, ao programa de vacinação. Portanto, os dados que temos. Agora aplicamos a norma e as recomendações, claramente sendo imunossupressor, porque nem todos os dados são o que são, por um lado respeitamos os dados que existem, mas por outro lado também tentamos ao máximo respeitar também as recomendações. Portanto, ao ser um imunossupressor é aconselhável fazer a dose adicional. A única exceção, a única alerta relativamente ao natalizumab será para não fazer a infusão no mesmo dia da vacinação. Darem algum tempo de intervalo entre a vacinação e entre a infusão, para evitar então efeitos colaterais e depois não se saber se é do fármaco, se é da vacina, e portanto aconselhamos no nosso grupo um período de pelo menos 24 horas. Que doentes serão elegíveis para a toma da terceira dose? Pronto, são os doentes sobre medicamentos imunossupressores que já defini anteriormente. Portanto, os imunossupressores são todos os medicamentos da esclerose múltipla, à exceção então das formulações de interferão, que é o Avonex, o Plegrid, o Rebif, o Betaferão e o Copaxone ou o acetato-clatiramno. Portanto, só os doentes que fazem estas terapêuticas que são consideradas imunomoduladoras, só estes doentes sob terapêutica imunomoduladora é que não são elegíveis. Portanto, todos os outros são elegíveis então para a dose adicional da vacina. De que forma podemos fazer o agendamento? Terá de ser feito obrigatoriamente no centro de saúde. Supostamente como funciona é o médico assistente, neste caso o neurologista assistente, terá que fazer a identificação dos doentes, claramente com alerta, com a vossa alerta, porque vocês terão que sinalizar a vossa vontade em querer fazer a dose adicional, e depois o neurologista terá que fazer no PEM, que é o programa de prescrição eletrónica, terá que fazer identificar o doente e existe uma janela que é da declaração, em que vai emitir uma declaração para a dose adicional. E essa declaração vai para o vosso telemóvel, vão receber um SMS a dizer que foi emitida uma declaração para a dose adicional. Supostamente essa declaração
faz alerta para o sistema para serem chamados para a dose adicional. Portanto, se tudo funcionar bem, após a vossa sinalização em querer tomar a dose adicional e a prescrição do médico neurologista assistente, o sistema ficará informado sobre a vossa vontade e agendará a dose adicional. Contudo, aquilo que eu aconselho nos doentes que depois já têm os critérios dos 3 meses ou de alguns períodos de janela entre os medicamentos, o que eu aconselho muitas vezes aos doentes é irem aos centros de vacinação, os que estavam open house, de forma a fazer a dose adicional mais rapidamente com o SMS. Quais medicamentos modificadores que tornam o doente mais frágil poderão não ter ajudado no desenvolvimento da imunidade? Pronto, já como vos disse, são os doentes, sobretudo os doentes que fazem então terapêutica imunossupressora, são todos os medicamentos da esclerose múltipla, à exceção então das formulações de interferão e do acetato-catiramo. Claramente há aqui dois medicamentos ou 3 medicamentos que estão associados a uma resposta bastante menor. Estamos a falar de 5% a 25% de doentes com resposta. Nomeadamente, é o fingolimod, o Gilenya e o rituximab e o ocrelizumab. Está bem? Portanto, nestes medicamentos, aqui é mesmo muito aconselhável fazer a dose adicional. Aquilo que eu queria referir é que, mesmo nestes medicamentos, o que nós temos dados, sobretudo, é da imunidade humoral, ou seja, a imunidade dos anticorpos, que é aquilo que nós normalmente a gente mede na vacinação. Nomeadamente, quando eu faço uma vacina, eu vou medir a quantidade de anticorpos que eu desenvolvo em relação a essa vacina. Mas existe outra imunidade, que é a imunidade celular, ou seja, que é a imunidade mediada pelas células, porque há células que ficam com essa memória da vacinação. Portanto, nós não medimos essa imunidade. Nós sabemos que nos depletores de células B, como o caso do rituximab e do ocrelizumab, essa imunidade fica poupada, portanto, e as pessoas respondem positivamente à imunidade celular. Portanto, há aqui uma pergunta que refere a essa questão do fingolimod e a questão do ocrelizumab e, portanto, existe outro tipo de imunidade e daí que é aconselhável, mesmo que não haja imunidade humoral, ou seja, anticorpos, é mesmo aconselhável fazer a dose adicional porque a outra imunidade que existe, que é a imunidade celular, está poupada no caso dos depletores de células B, como o caso do ocrelizumab e do rituximab. Quem nos vai indicar para a terceira dose? O médico assistente, sim, vocês terão que sinalizar à vossa equipa de esclerose múltipla, pelos vários mecanismos que existem, e será o neurologista assistente que prescreverá a declaração para a dose adicional e depois isto fará um alerta para o sistema e qual serão marcados. Contudo, aquilo que eu vos digo, aquilo que eu aconselho é, se tiverem os critérios para receberem a vacina adicional, aconselharia um centro de vacinação com o SMS, que é bastante célebre. Daqueles open house. Claro. Gostaria de saber se há alguma informação sobre a toma da terceira dose da vacina para quem toma fingolimod. Estamos incluídos neste grupo de pessoas que vão tomar? Sim. O fingolimod surpreendeu-nos do ponto de vista de medicamento, do mecanismo, porque nós não estaríamos, é um imunossupressor, mas não é um depletor. O que ele faz é retém os linfócitos nos gânglios linfáticos. Portanto, o que ele faz é bloquear a saída. Portanto, ele não destrói glóbulos brancos. O que ele faz é retê-los numas estruturas que nós chamamos de gânglios linfáticos. E, portanto, existem menos na periferia e menos no sangue. Portanto, não destrói. Este mecanismo potencialmente não teria um grande impacto na vacinação. Contudo, é um medicamento com maior impacto na resposta à vacina, nomeadamente na imunidade humoral, na imunidade mediada pelos anticorpos, ok? Portanto, nisso aí é o medicamento mais impactante. Portanto, neste grupo de doentes é crucial fazerem a dose adicional, está bem?
Após a emissão da declaração do médico assistente, somos chamados ou temos que agendar. Supostamente isto devia funcionar e vocês serem chamados e marcados. Contudo, como já vos disse, o sistema às vezes não funciona bem, os locais não são todos iguais no país, apesar de dizerem que não há simetrias, ou tendencialmente não há simetrias, nem todos funcionam bem. Aquilo que eu aconselho é um centro de vacinação open house, se tiverem os critérios para tomar a dose adicional, com a declaração, com o SMS. Qual o interesse em vacinar doentes imunodeprimidos com ocrevus, ocrelizumab, com terceira dose? Desde que iniciei tratamento, tenho uma ligeira linfopénia e não desenvolvi nenhum anticorpo com as 2 doses da Pfizer. Bem, como vos disse, no caso do ocrelizumab e do rituximab, também é um dos medicamentos que tem maior impacto na vacinação. Estamos à volta de 25% dos doentes, um quarto a um terço dos doentes vai desenvolver resposta humoral, ok? Resposta com anticorpos. Portanto, tem um impacto, estamos a falar que quase mais de 2/3 não responde, do ponto de vista de resposta humoral, mas existe uma resposta, como vos disse anteriormente, que é mantida, que é a resposta celular. Portanto, daí a importância também da dose adicional. A dose adicional vai reforçar esta resposta, a resposta celular e poderá, ou não, em alguns casos, levar a uma resposta humoral, está bem? É aconselhável, contudo, no meu grupo, nós aconselhamos a haver aqui um período depois da última dose do ocrelizumab. No mínimo, esperamos 12 semanas da última dose. Contudo, isso aí é uma coisa que tem que se aconselhar com o vosso neurologista assistente do centro onde são seguidos. Como é que sabemos que precisamos mesmo de uma terceira dose? Bem, isto é o facto. Existem estes dados, ou seja, viu-se que os doentes sob terapêutica imunossupressora vária têm uma resposta, um título diminuído, ou seja, não respondem da mesma forma, a quantidade de anticorpos não é igual, ou então não têm resposta, daí a dose adicional. Daí que, mesmo que tenham uma resposta positiva à vacinação, é aconselhável porque o título pode não ser elevado ou estar muito, muito diminuído em relação àquilo que seria o normal para a idade, para a vossa idade. Portanto, é mesmo aconselhável, claro, poderia-se fazer aqui as serologias, contudo, é assim, não está padronizado, há quanto tempo é que fez a dose da vacina, qual é o decréscimo normal, essas coisas todas não estão assim muito padronizadas. Daí que é aconselhável fazer a dose adicional sem a medição claramente das serologias. E como vos disse, a serologia só nos dá a imunidade humoral, ou seja, a imunidade mediada por anticorpos. Não nos dá outra imunidade, que é a imunidade celular. Daí que vale o que vale. Mas a mensagem que quero transmitir é que doentes sob terapêuticas imunossupressoras, e que já vimos quais é que são todas, excepto as formulações de interferão e o acetato de tiramerone, de acordo com as recomendações do GEM, são elegíveis para a dose adicional. Contudo, para verem esta questão mais de elegibilidade, porque há aqui medicamentos que, apesar de serem considerados imunossupressores, não têm um grande impacto na vacinação. Estou a falar, por exemplo, do natalizumab, estou a falar do fumarate-metil, da teriflunomida, etc. A cladribina não tem um grande impacto na vacinação. Há que falarem com o vosso médico neurologista assistente nessa partilha de qual será a melhor opção, que será tomar a dose adicional ou não. Neste grupo de doentes, aqui a dose adicional é algo questionável e que vocês devem esclarecer com o vosso neurologista assistente. Apesar de que, como vos disse, são classificados como imunossupressores. Okay? São classificados como imunossupressores. No grupo do fingolimod, do gilenia e do ocrelizumab, ocrevus ou o rituximab, que é o primo,
neste grupo nós temos dados que impactam a resposta vacinal. Estamos a falar de 5 a 10% até um quarto, um terço de respondentes. Portanto, nestes dois fármacos, aqui é mesmo crucial a dose adicional. Por outro lado, mesmo que não haja resposta humoral neste grupo de doentes, do qual é crucial, poderá haver resposta celular. Portanto, aquilo que eu vos deixo transmitido em resumo são estas últimas palavras. Espero que tenha sido esclarecedor e até uma próxima.